Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje já é quarta-feira, a gente já está quase no meio de setembro e eu vou retomando aqui o nosso trabalho através das redes sociais para a gente falar um pouquinho sobre as perguntas que vocês mandaram na semana passada. Recebi uma pergunta aqui, não sei se eu vou conseguir marcar o Matheus, mas depois eu salvo esse vídeo e encaminho. Bom dia a todo mundo que está entrando aí. E o Matheus mandou uma pergunta na semana passada, perguntando sobre hérnia de disco. A dúvida dele era se quem tem hérnia de disco pode receber uma manipulação como essas que vocês costumam ver nos vídeos. Isso é muito legal a gente falar, porque antes da gente falar sobre uma técnica, a gente tem que contextualizar a condição do paciente. A gente tem muito paciente com hérnia de disco assintomático. Por isso que é muito importante a gente não ficar dependendo dos exames de imagem. Pensa comigo, quando foi uma vez aí que você já colheu um exame, seja um exame de sangue, seja um exame de imagem, que você recebeu um diagnóstico e começou a ficar hipervigilante sobre o que está acontecendo. Estou com colesterol alto, será que meu coração está acelerado? Por vezes a nossa cabeça ela praticamente pira quando a gente tem um diagnóstico desse, né? Isso não é diferente com os pacientes de hérnia de disco. Então olha só, paciente com hérnia de disco que teve uma crise de dor lombar, que faz um exame de imagem e que chega aqui no consultório, por vezes, depois de 2, 3, 4 meses, fazendo um tratamento meia boca. O que eu quero dizer tratamento meia boca? Aquela pessoa que começa a tomar remédio não segue uma linha de tratamento, não confia em nenhum profissional. Esse é o paciente comum do meu dia a dia aqui no consultório. Quando esse paciente chega para mim, ele fala o quê? Eu já fiz de tudo. E por vezes ele espera que uma técnica como que a gente está acostumado a trabalhar, e olha só, é uma técnica é uma ferramenta de tratamento, não é um tratamento, possa resolver todas as dores dele. Então quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar o que a gente precisa fazer diariamente para ser saudável. E olha só, a sua alimentação pode diretamente influenciar nas suas dores. A ausência do movimento pode influenciar diretamente nas suas dores. Por isso que eu coloquei aqui o título dessa live de Mantenha-se em Movimento. O paciente que tem dor, ele precisa de movimento. E por vezes o que a gente está acostumado a encontrar é o paciente que ele restringe todos os movimentos, deixa de fazer uma simples caminhada com medo do que essa dor piore. E aí é um ponto muito importante. Vocês já se perguntaram qual é a importância do profissional de educação física? O que ele busca quando ele faz uma formação como essa? Uma formação longa de 4 anos, ele estuda o movimento, ele está ali, por vezes, para te ajudar a corrigir os desequilíbrios e o movimento que pode sim te causar dor. Por isso que é tão importante, quando a gente tem um quadro de dor, a gente não deixar de fazer o movimento, mas sim a gente ser assistido nesse movimento, a gente treinar esse movimento. Afinal de contas, é esperado, e o prognóstico é esse de um paciente com hérnia de disco, que ele retorne às atividades, que ele melhore, que ele consiga conviver com uma hérnia de disco. Então, a gente voltando à pergunta do Matheus, claro, é possível a gente trabalhar com uma técnica dessa dentro de um contexto prévio de avaliação, dependendo das condições do paciente, e entenda que quando a gente trabalha com uma técnica como essa, isso é uma técnica de tratamento dentro de uma proposta de tratamento. Então é possível que a pessoa zere todos os sintomas? É possível, mas isso não é tão comum quanto a gente imagina. De quem a gente está falando? A gente está falando de um atleta que está com a sua saúde em boas condições, tem um plano alimentar, tem um sono recuperativo? Não, normalmente a gente está falando daquela pessoa que já vem toda desorganizada e chega no consultório buscando alguém que possa resolver todos os seus problemas. E hoje eu estou aqui para falar exatamente isso para vocês, para que a gente consiga cada vez mais fazer um filtro do que são as informações sensacionalistas, aquela informação aquele plano de tratamento que é vendido como a solução para tudo. Isso não existe, visto que se existisse isso ninguém estaria obeso, ninguém estaria sofrendo de dor. E sim, existe uma proposta de tratamento que ela é individualizada e precisa ser levada em consideração de acordo com as suas necessidades, com as suas doenças prévias e o mais importante, com aquilo que você
consegue fazer, né? Há muito tempo que eu não penso em vender um plano como 10 sessões ou 20 sessões, embora isso faça por vezes sentido. Sabe por quê? Porque eu me preocupo muito qual é o comprometimento do paciente. Eu não quero que ninguém esteja aqui cumprindo tabela, né? Não adianta, você sabe muito bem disso, você estudar 1 hora se você não estiver envolvido com o que você está lendo, tentando aprender e buscando associar. Estudar com o celular do lado, você olhando o seu WhatsApp, é perder tempo. E isso é um tratamento quando você não tem propósito. Isso é deixar de almoçar pensando que você vai emagrecer, quando no jantar você vai fazer todas as extravagâncias. Se houvesse alguma coisa muito diferente disso, eu mesmo buscaria esses recursos, mas qual é a minha proposta para o meu estilo de vida? Acordar, fazer o que precisa ser feito. Nem todos os dias a gente está afim, a gente está motivado, mas entra um pouquinho de disciplina e entra o autocuidado. Sabe o autocuidado? Aquele autocuidado que por vezes a mulher vai no salão, fazer o cabelo, a unha. Autocuidado é você ter o compromisso também de cuidar da sua saúde. E o mais interessante que eu vejo, por vezes o paciente, quando ele entra numa crise, ele fica extremamente preocupado com os efeitos colaterais da medicação. E qual é o efeito colateral de todos os dias você não fazer nada? Então olha só, eu vejo que alguns pacientes acreditam que dentro da nossa filosofia osteopática nós não gostamos de remédio, e não é isso. Remédio, quando bem indicado, ele faz um bom trabalho. Quando ele tem dia de início, ele tem um tempo de manutenção, existe uma data de término. E dentro disso, o ganho de função, a melhora da condição do paciente, a mudança de hábito. A gente não consegue fugir disso, tá bom, gente? Não consegue. Então, acho que eu respondi a pergunta do Matheus. Hérnia de disco é uma coisa muito ampla, já tentei fazer séries sobre o tema, mas é um tema desafiador de falar. Eu tenho pacientes com exames de imagem muito similares, com sintomas totalmente diferentes. Pacientes que a gente segue em 2, 3 linhas aí totalmente distintas, de acordo com a capacidade de cada um, com o que o paciente consegue entregar. Tem paciente que trabalha de madrugada, vira à noite e não dorme. Mas o que eu posso falar para vocês, o exercício físico bem recomendado, um plano alimentar, contribui muito para a sua melhora. Por vezes não é o caminho que a gente vai de princípio, porque a gente precisa de um alívio imediato, eu entendo isso, seja o medicamento, a terapia manual, mas entendo que é a sua dor. A sua dor, ela está te contando que a sua vida está desorganizada e não dá para simplesmente a gente tomar uma cápsula, fazer uso de automedicação ou ser negligente com os nossos problemas. Não subestime a complexibilidade da dor. Por vezes isso é um sistema que a gente precisa abordar em várias esferas, mas não dá para simplesmente a gente ficar brincando de tomar um remédio, melhorar a dor e por aí vai. Então, fica mais uma vez aí um convite para você entender que o movimento ele não é obrigatório. Eu acho horrível essa palavra, mas ele é essencial para a sua qualidade de vida. Então, se você está sofrendo com dor, se você conhece alguém que está sofrendo com dor, não incentive essa pessoa a fazer repouso. Pelo contrário, incentive ela a procurar alguém que possa ajudá-la nesse processo que ele é tão desafiador e que por vezes a gente busca recompensas rápidas, como tomar um remédio e acabar com a dor, ou ficar deitado o dia todo e por aí vai. É um processo desafiador que precisa da devida atenção, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha respondido a pergunta do Matheus. Em breve vou trazer novas perguntas aqui para a gente discutir um pouquinho. Excelente dia para vocês e mantenham-se em movimento e busquem um estilo de vida um pouco mais saudável. Eu estou aqui para ajudar vocês. Até mais.